Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém? Hoje, eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra preparada para mim e para você. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 12. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo de número 12. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? E aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a presença de Deus? Este texto, ele é um texto muito conhecido dentro da palavra de Deus. Davi agora, ele vai tomar posse de todas as promessas que Deus havia feito a ele. Ele vai tomar posse da unção ministrada por Samuel sobre a vida dele. Davi, ele vai passar por um processo, e neste processo ele vai matar o leão e ele vai matar o urso. Neste processo ele vai tomar as dores do povo de Israel e ele vai matar o gigante. Nesse processo ele vai ser perseguido por Saul. Nesse processo ele vai se tornar conhecido, reverenciado e temido. Davi agora, ele começa a tomar posse das promessas que um dia Deus fez a ele, de que tornaria ele rei de Israel. A Bíblia diz que agora ele toma posse da cidade fortificada e dá o nome à cidade de Cidade de Davi. Ele entra às portas daquela fortaleza com olhar altivo, de cabeça erguida, como alguém que toma posse de uma promessa feita há muitos anos atrás. Não tem nada de errado eu viver as promessas de Deus na minha vida. Não há nada errado em conquistar aquilo que eu me preparei para conquistar aqui na terra. Afinal de contas, eu não vou viver aqui a eternidade. Eu vou passar a eternidade com Deus, porque essa é uma promessa que me sustenta na presença dEle. Esta é a promessa que me faz levantar todos os dias de manhã, tentando ser um pouco melhor do que eu fui no dia que se passou. Não tem nada de errado você usufruir de um bom carro nesta vida. Não tem problema de você buscar um conforto para você e para a sua família. Não há nada de errado de você ter condições de investir no estudo dos teus filhos. Não há nada de errado você se preparar para viver uma vida abundante aqui. E Davi agora está prestes a viver um momento de glória. Davi agora está prestes a desfrutar daquilo que era um sonho e se tornou um sonho dele. E qual era o sonho dele?
tomar posse do trono e assim exercer o governo pelo qual ele foi ungido por Deus para exercer. Só que Davi agora, ele vai lidar com a sua realidade. Qual era a sua realidade? Ele vai chegar na cidade e vai perceber que a presença de Deus não está na cidade. Ele vai perceber que ele ficou tão preocupado com a promessa que ele perdeu a presença. E quantos de nós temos perdido a presença, buscando incansavelmente a promessa que Deus nos fez um dia? Quantos de nós perdemos a direção, nos perdemos em meio às lutas, nos perdemos em meio aos processos, nós adoecemos e nos tornamos religiosos. Nós vemos para a igreja, mas parece que a igreja não penetra a minha derme, a minha carne, não entra no meu coração, nem sequer passa perto dele. Parece que nós estamos ouvindo aqui palavras de homens naturais, parece que não é o Espírito Santo que está ministrando ao meu coração. Até parece que aquilo que eu estou ouvindo aqui é simplesmente para viver de uma forma religiosamente correta. Mas eu quero dizer para você que se você está em busca da tua promessa e não tem a presença de Deus, você nunca vai ser feliz, ainda que você atinja a promessa que Deus lhe fez. Davi agora vai viver um conflito. Por quê? Porque ele tinha o palácio, ele tinha um harém de mulheres, ele tinha soldados fortemente armados para protegê-lo, só que ele não tinha mais a presença do Espírito Santo de Deus. Ele não tinha mais o gozo na alma que a presença de Deus traz ao servo do Senhor. Eu quero abrir um parêntese e te dizer a importância da presença de Deus na minha e na sua vida. O que é mais importante na minha vida como pastor é a presença do Espírito Santo de Deus. Porque se eu não tenho a presença do Espírito Santo de Deus, eu sou só mais um homem falando bolhufas daquilo que eu não vivo. Mas se o Espírito Santo de Deus habita em mim, e Ele habita em mim, eu tenho certeza, tudo que sai da minha boca é como flecha na mão do arqueiro e vai atingir o alvo. Ei, querido pastor, o que você está dizendo? Quando você tem a presença de Deus, não é você que fala, é Deus que fala através de você. Nós somos flechas na mão do arqueiro, mas nós somos uma geração de flecha que não quer retroceder, que não quer dar um passo para trás, que não quer esperar o tempo de Deus. Nós queremos fazer o nosso próprio tempo, nós queremos tomar as nossas próprias decisões, nós queremos agir no nosso momento. Mas eu quero te dizer, querido, porque o arqueiro pega a flecha na alforja e a primeira coisa que ele faz com a flecha é puxar ela para trás. Às vezes Deus vai me puxar para trás e te puxar para trás, mas não é nos jogar no final da fila, não. É para nos dar impulso e nos dar direção, para que nós venhamos a atingir o alvo pelo qual fomos gerados. Davi agora, ele está vivendo um conflito interno. E ele faz uma pergunta em um momento adverso: como trarei a mim a presença
presença de Deus. Quem está dizendo isso era alguém que tinha extrema intimidade com Deus. Quem está dizendo isso era alguém que tocava, dedilhava a harpa, e os demônios saíam do corpo daqueles que ouviam aquele som que saía da harpa que Davi tocava. Quem está dizendo isso foi aquele que, cheio do Espírito Santo, derrotou o urso e o leão. Quem está dizendo isso foi alguém que um dia experimentou o gozo do Espírito Santo de Deus, mas hoje não sente mais nada. Quem está falando isso era alguém que era aquecido por Deus nas noites frias no meio do pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. Quem está falando isso era alguém que sentia a presença de Deus tão perto, que eu tenho certeza que ele conseguia ouvir a respiração. E nós, querido, quantos de nós já perdemos a presença de Deus? Quantos de nós não abrimos mais a boca para profetizar vida? Quantos de nós temos destruído as pessoas nas suas ausências, com palavras destrutivas, vinda não de Deus, porque Deus não gera ninguém para destruir ninguém. Deus gera você para dar vida, vida e vida em abundância. E se tudo que você fala não traz vida, você é criatura de Deus, mas jamais vai ser filho dele, jamais vai morar com ele. Talvez a pergunta que Davi deveria se fazer naquele momento não é como trarei, mas onde perdi. Houve um momento na minha vida que eu perdi a presença de Deus. Eu me tornei um homem egoísta, egocêntrico, só pensava em mim. Porque assim, quando perdemos a presença de Deus, nos tornamos egoístas, sem amor, sem afeto natural. A gente não está nem aí para ninguém. A gente não sente a dor das pessoas. A gente só quer para a gente. Mas eu quero te dizer a primeira verdade dessa noite: Deus não honra conquistas, Deus honra renúncias. No reino espiritual, você não é conhecido por aquilo que você conquista, mas por aquilo que você deixa para servir a Jesus. Aquilo que você tem deixado ao longo da tua caminhada na presença do Senhor vai determinar o nível de intimidade que você vai ter com Ele. Se na tua agenda tão lotada não tem espaço para o Deus que você diz servir, rasgue essa agenda, compra uma agenda nova e prioriza Deus, porque senão você vai se perder ao longo da tua caminhada e vai ser uma pessoa que tem tudo, mas não tem o Deus que é dono de tudo. Como trarei a minha presença de Deus? Davi, ele vai dar um jeitinho. Quando ele descobre que a presença de Deus não estava ali, a primeira coisa que ele fala, que ele faz, é saber aonde está a presença de Deus. Olha, Davi, a presença de Deus está na casa de um homem chamado Abinadab. Tem 22 anos que a presença de Deus está lá. Davi agora vai mandar construir um carro muito bonito. Davi agora vai mandar buscar os melhores animais para puxar o carro. O melhor do gado, o melhor.
Ele agora vai buscar a presença de Deus, mas ele não quer sacrificar para buscar. Não existe busca pelo Espírito Santo que não exija de nós sacrifício de louvor, sacrifício de adoração. Pastor, o que é sacrifício? É tudo aquilo que você não consegue fazer por si próprio. Pastor, o que é sacrifício? É aquilo que vai doer na tua alma e no teu coração, mas você entende que o seu sacrifício é a única forma de você atingir o coração do seu Deus. Pastor, me dá um exemplo de sacrifício. É você deixar de viver a sua vida para viver a vida que Deus te gerou para viver. É você parar de ser egoísta e querer viver só os teus sonhos, mas permitir que Deus, o teu Senhor, o teu Criador, que te conhece antes mesmo que tu fosse gerado, realize o sonho dele através de você. Davi vai cheio de boa intenção. Começa a caminhada rumo à casa de Abinadab. Eram 14, 15 quilômetros do palácio, coisa simples, coisa fácil. A Bíblia vai dizer que quando Davi chega na casa de Abinadab, Abinadab recebe Davi. Afinal de contas, ele era um mito vivo. Eu acredito que ele chama Davi, ele convida Davi para tomar um café, ele faz um banquete para Davi, ele lava os pés de Davi, ele dá um beijo de Davi, ele unge Davi, ele recebe Davi como rei. Mas a Bíblia vai dizer que quando a arca é colocada no carro de boi, o boi começa a andar e a Bíblia diz que o boi tropeça. O boi tropeçou. E quando a arca ia cair, o filho de Abinadab, chamado Uzá, vai pôr a mão também, boa intenção. Ele não queria que a arca caísse no chão, mas quando ele encosta a mão na arca, o que acontece? A Bíblia diz que ele é fulminado. As vísceras se espalham por todos os lugares. Deixa eu abrir um parênteses aqui para te dizer algo. Para carregar a presença de Deus, não basta apenas ter boa vontade. Para carregar a presença de Deus, não basta só cantar bonito. Para carregar a presença de Deus, não basta só tocar bonito. Para carregar a presença de Deus, não basta só pregar bonito. Para carregar a presença de Deus, Ele tem que estar em primeiro lugar na tua vida. Para carregar a presença de Deus, você vai lutar contra o pecado, vai vencer o velho homem e vai ser melhor a cada dia. Pastor, por que Deus ficou tão irado? Só porque foi carregado no carro de boi? Pastor, o que era a arca? A arca era uma caixa de madeira feita de acácia. O nome da madeira era acácia. Ela era banhada de ouro por fora e por dentro. Existia uma tampa nessa arca, chamada propiciatório, também banhada de ouro. 2 querubins estavam por cima da caixa do propiciatório. Um com as asas viradas na direção do outro, com a cabeça olhando para dentro da arca. Havia 4 anéis de ouro debaixo da arca. E tinha 2 varas, também feitas de madeira de acácia. Pastor, por que madeira de acácia? Porque era resistente à água, era duro e resistente, aguentava o peso. E dentro da arca, as tábuas dos 10 mandamentos, o pote com maná e a vara de Arão.
Isso simbolizava a presença de Deus. E quem podia carregar a arca? Sacerdotes e levitas. No ombro, 4, 2 na frente, 2 atrás. Só eles podiam carregar a arca. Pastor, o que você está querendo dizer? Lobo vestido em pele de ovelha não pode carregar a arca. Cantor que parece que está cantando para uma plateia no mundo não pode carregar a arca. Lobo não pode carregar a arca. Ladrão não pode carregar a arca. Adúltero não pode carregar a arca. Filho desobediente não pode carregar a arca. Mas Deus está levantando uma geração, querido, e eu acredito nesta palavra, como eu creio que o Espírito Santo está aqui comigo neste momento. Deus está levantando uma geração de pastores de verdade, de homens de verdade, de mulheres de verdade, de adoradores de verdade, para este último tempo. Uma geração que te honra pelo que você conquistou. Mas eu quero te dizer que no mundo espiritual você é conhecido por aquilo que você renunciou. Não, isso eu não faço. Não, aqui eu não entro. Não, aqui eu não me misturo. Porque eu sou uma geração de sacerdote real, povo eleito, nação santa, povo separado para este tempo. Para este tempo. 22 anos a arca na casa de Abinadab. Mas Abinadab não mudou de vida. Abinadab não adorou como era para adorar. Abinadab não fez sacrifício como era para sacrificar. E como consequência do pecado, ele viu seu filho sendo morto e a sua família sendo envergonhada. Sacerdote que não tem a presença de Deus não é sacerdote. Sacerdote que só sabe abrir a boca para lançar profecia não é sacerdote. Sacerdote é aquele que prega a palavra, porque se a palavra não mudar a tua vida, não vai ser eu falar com a mão na sua cabeça e profetizar que vai mudar, querido. Se este livro não mudar a sua vida e a minha vida, nós podemos rasgar e parar de fazer show e teatro dentro da igreja. Busca ajuda, não. A sua ajuda vai vir do alto quando você olhar para Ele. Deus não é Deus de quem anda fracassado de cabeça baixa. Deus é Deus que olha para o alto, ainda que as circunstâncias queiram te fazer olhar para baixo. Abinadab vivia a síndrome do religioso. Ele só tinha Deus na igreja, porque não dava ideia para Deus dentro da casa dele. Não recebia Jesus dentro da casa dele. A partir de hoje, quando você levantar da tua cama, diga: bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Toda vez que você for afrontado, diga: obrigado, Espírito Santo de Deus. Toda vez que você acordar querendo morrer, olha para o céu e diz: obrigado, Espírito Santo de Deus. Comece a dar graça por tudo, não somente por tudo que dá certo, porque tudo que dá certo é uma estrada sem quebra-mola, mas cheia de radar. Não vai quebrar seu carro, mas vai arrebentar com sua vida. Sabe qual é a tática nas rodovias agora?
Eles tiraram o quebra-mola e colocaram radar. Toda vez que você ultrapassa os limites na presença de Deus, o preço que você paga é muito mais caro. Quer continuar vindo para a igreja como religioso? Vou estar aqui pregando para você do mesmo jeito. Mas naquele grande dia, querido, Deus não vai vir buscar uma igreja que serve a religião, mas uma igreja que o serve em espírito e em verdade. A Bíblia vai dizer que Davi agora, ele é acometido de um temor muito grande. Ele então vai deixar a arca na casa de um desconhecido. Epa, desconhecido de Davi, mas Deus o conhecia desde o ventre. Na casa deste homem que Davi vai deixar a arca, não tinha pompa nem circunstância, mas tinha humildade para reconhecer quem é Deus. Está faltando humildade em muita gente de reconhecer de verdade quem é Deus. Tem muita gente batendo no peito nesse tempo, dizendo que dizendo que faz e acontece. Mas eu quero te dizer que quando você entende quem é Deus, você começa a entender que você não faz nada, você não é de nada, você sem Deus é apenas um defunto que só esqueceu de cair, mas vai chegar o seu momento. É alguém que vai correr atrás do vento a vida inteira e nunca vai conquistar os seus sonhos. Sabe por quê? Porque Deus não sonha sonhos de quem não o conhece. Deus só sonha os seus sonhos quando você conhece a Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus, nós entendemos que os nossos sonhos, Alisson, são pequenos perto daquilo que Deus quer fazer através de nós. Essa arca vai ficar na casa de um homem chamado Obed Edom. Obed significa servo, escravo. Edom é porque ele era edonita. Ele era descendente do gigante Golias. E ele pagava um preço por ter um sangue maldito, ainda que ele não fosse maldito. A arca vai entrar na casa dele, vai mudar a vida dele. Em 3 meses ele conquista tudo. O casamento é restituído. A plantação que não dava nada começa a ser o maior agricultor da região. As vacas que não davam leite, que as vacas magrelas, porque não tinham o que comer. Agora as vacas dão 20, 30 litros cada vaca. O negócio ficou bom, tudo que ele põe a mão dá certo. Ele está vivendo algo novo na vida dele, no casamento dele, na história dele. Agora bate na porta dele 3 meses depois um homem chamado Davi. Mas Davi agora, ele não vem como rei, ele vem como servo. Davi agora, ele não vem como se fosse o melhor. Ele agora, Davi, reconheceu quem é o melhor. Você pode ser bom, mas Deus é melhor que você. Você pode ser inteligente, mas Deus é mais que você. Ah, eu sou poderoso. Deus é mais que você, querido. Você perde Deus, não é? Você é igual aquele jumento. Sabe o jumento que carregou ele? Ele entrando naquele dia glorioso, todo mundo esperando um rei montado no alazão, vem ele montado no jumento, e o povo ali jogando flores, jogando ramos, glorificando o nome dele, e o jumento achando que é com ele. Deus faz isso com você. Ele te dá capacidade para você formar na faculdade, ele te dá profissão, te dá um carro bom. Ele faz você ganhar nem o que você é capaz de ganhar, porque nós não somos capazes de nada e nem merecemos nada, mas a misericórdia dele te deu inteligência. Você vai ganhar um pouquinho mais e você vai levantar o nariz achando que é você. Só que chegou o momento que ele desceu do jumento. Acabou o aplauso, acabou a farra do jumento. Por quê? Porque o que tem que brilhar não é você, é quem está sobre a sua vida. Quem é rei não é você. Quem é digno de honra e de glória não é você. Quem prega bem não é você. Quem canta bem não é você. Quem tem talento não é você.
Quem sabe usar as palavras não é você, é aquele que habita e está sobre você. Ele bate na porta e vem direito, agora ele vem certo. Ele agora traz sacerdotes e levitas. Ele agora vai chamar Obed-Edom e vai dizer: vim buscar a arca. Vou pôr um parênteses. Sabe o que Obed-Edom fez? Largou tudo que ele tinha conquistado e foi ser porteiro lá onde é que ia ser guardada a arca. Ele tomou posse de uma promessa que não foi feita a ele, mas abandonou a promessa na mesma facilidade para ir só pela presença de Deus. Porque tem coisa que dinheiro não compra. Tem coisa que não tem preço, que não tem valor. Qual a diferença de valor e preço? Preço a pessoa pode pôr, valor ninguém tem direito de pôr. O que tem valor não tem preço. Tinha um Fusquinha parado, muito antigo, todo bonitinho. O cara perguntou: quanto que é esse Fusquinha? Ele: 100 mil. Eu falei: mas esse é um Fusquinha, rapaz. Isso tem valor, é valor sentimental. Isso foi do meu bisavô, passou para meu pai passou para mim, eu quero passar para o meu filho vai passar para o meu neto, e assim. Sabe por quê? Porque o que tem valor para mim não está em negociação. E o que tem valor para mim neste tempo é a presença do Espírito Santo de Deus. O que tem valor para mim hoje é aquilo que eu consigo ver espiritualmente falando. A Bíblia vai dizer que Davi vai pegar a arca e ele vai começar agora os 14 quilômetros que dividia aonde ele estava de aonde a arca iria repousar. Só que ele fez diferente, Eliseu. Ele dava 6 passos e sacrificava um boi. Ele dava mais 6 passos e sacrificava outro boi. Ele entendeu. Ainda que a promessa vá toda no meio dessa estrada, eu preciso recuperar a presença. Ele não estava preocupado quanto iria custar para ele recuperar a presença de Deus. Ele pagaria o preço que fosse necessário. Tem gente que está querendo a presença de Deus de volta. Tem gente que nunca teve, quer experimentar. Você que nunca teve, quer experimentar, o preço é caro, viu? E muitas das vezes você não tem capacidade de pagar, e nem eu, tá? Porque esse preço não tem dinheiro que compre. Por quê? Porque é valor sentimental. Por quê? Porque você é propriedade do Pai, e o Pai não abre mão de você. Mas Ele não quer você de qualquer jeito, não. Ele quer transformar, Ele quer que você se transforme para ter um encontro com Ele, querido. E qual o preço que eu tenho que pagar? Para de beber. Para de fumar. Para de roubar. Para de prostituir. Para de enganar os outros e se enganar. Para. É o primeiro passo. E o segundo passo: sacrifique-se. Ore mais. Busque mais. Jejue mais. Suba mais monte. Se separe mais. O que mais? Esse é o segundo passo. E o terceiro passo: começa a andar com pessoas espirituais. Foge de pessoas carnais. Porque existem pessoas plantadas na sua vida pelo diabo para atrasar o propósito de Deus na sua vida. Na minha casa só vai entrar quem é mais espiritual que eu a partir de hoje. Quem não gosta de mim já vai se afastando. Quem não quer entrar na minha vida, não fica parado na porta, não sai da porta. Desembarrera.
Porque eu tenho conversado muito com Deus, tenho falado assim, eu quero pessoas que têm um nível de espiritualidade elevado. Porque para viver os sonhos que o Senhor tem colocado na minha vida, não é qualquer um que vai viver esse sonho. Somente aqueles que têm visão total daquilo que o Senhor quer fazer neste tempo. Pastor, o que é que Deus quer nos ensinar? Na presença de Deus você dá 6 passos e mata a sua carne. Você dá mais 6 passos, mata mais sua carne. Vai matando a sua carne. Mata a soberba. Mata a arrogância. Mata a altivez. Mata a pirraça. Porque eu nunca vi uma geração de crente tão pirracenta como essa. É uma geração de crente tão mimizento que você tem que ficar dando 1 milhão de volta para falar com a pessoa, para não machucar o ego da pessoa. E sabe, eu estou vivendo um tempo na minha vida que eu estou buscando maturidade. E homem não anda com menino. Menino só brinca com menino. Você já viu o menino brincando com um adulto? Quando o menino chega para brincar com um adulto, o que o adulto faz? Dá licença. Por quê? Porque é tempo de maturidade espiritual. Paulo diz assim, quando eu andava como menino, eu vivia como menino. Eu falava como menino. Eu me relacionava só com menino. Mas aí, o tempo de menino passou. Eu virei homem. Quem quer viver coisas grandes tem que virar homem, tem que virar mulher de Deus. Parar de pirraça, qualquer coisa te machuca, qualquer coisa te ofende. Se eu estou conseguindo machucar você com brincadeira, o que o evangelho não vai fazer com você? Porque o evangelho não é para te curar primeiro. Primeiro ele vai te adoecer. Primeiro ele vai te alejar para te fazer perfeito. Ele vai tirar de você aquilo que você acha que é certo. Deus não está nem aí para a sua opinião. Deus não está nem aí. Eu não aguento. Deus sabe, que nem Moisés. Eu não sei falar. Então eu vou pôr um intérprete para você. Mas você vai fazer o que eu estou mandando, rapaz. Hein? Eu tenho lábios impuros. Então eu vou queimar sua boca, rapaz. Mas você vai fazer o que eu quiser. Neste tempo, aquilo que você falar que é fraqueza, Deus vai detonar você, vai te fazer forte para você cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Essa é a palavra que Deus me deu hoje. E vou falar algo para você que você vai entender. Eu acho que eu sou o que mais apanha em cima desse altar. Todo dia eu tenho que tomar um pouquinho de vergonha na cara e buscar algo que eu não tenho de Deus. E se eu que estou aqui na frente preciso muito, imagina você que está brincando, que está vivendo a sua vida como se você fosse morar aqui a eternidade inteira. Não vai não, você vai morrer. O maior problema da morte, sabe o que é? É quando a morte vem e você não está preparado para ela. E quando ela vem, querido, quando ela vem não tem como fugir. Não tem como fugir. Sabe o que Deus tem para você? Vida eterna. Deus não criou o inferno para você. Mas às vezes com suas atitudes você está insistindo com Deus que você foi gerado para lá. O inferno foi criado para Satanás e os teus anjos. Tem muita gente indo para lá de enxerido. Leva Deus a sério, querido. Leva Deus a sério. Priorize Deus. Na sua casa, só eu sou servo. Faz como Josué. O que Josué fez? Ô Josué, chama o povo para adorar, para buscar. Chama o povo para ir para o culto. Rapaz, vai para o culto quem quiser. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está na hora de ser egoísta, irmão. Está na hora de você blindar a sua casa e falar assim: olha, até agora eu estou propagando o evangelho lá fora, mas a minha casa é prioridade, porque o que Deus vai fazer primeiro é na sua casa. Deus vai salvar na sua casa, alinhar a tua casa, pôr tudo no lugar certo.
olha nisso. Nós precisamos buscar uma transformação. Então se preocupe primeiro a partir de hoje com o seu lar, seu marido, seus filhos. Eu vou falar algo para os pais, eu também sou. Se o meu filho for para o inferno, a culpa é minha. Leve os seus filhos a caminhos que conduzam eles ao céu. Amém, queridos? Quem recebe essa palavra, aplauda ao Senhor.